Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, isso mesmo, a aula de número 6. Vamos continuar falando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças. Vocês estão lembrados que na outra aula nós conversamos a respeito de quando Jesus era criança? Isso mesmo. E depois, quando Jesus ia pregando, que ele levava o evangelho para todas as pessoas. Ele ensinava as pessoas a serem boas, né? E agora nós vamos falar sobre o evangelho segundo o espiritismo para crianças. Qual o objetivo do evangelho segundo o espiritismo? Vamos ver. Allan Kardec, que é esse homem aí bonitão que viveu há muitos anos atrás, foi ele que escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. Isso mesmo. E sabe por que ele resolveu escrever o Evangelho? Porque ele começou a ir em algumas reuniões e ele começou a perceber que havia espíritos, isso mesmo, espíritos que conversavam. E ele foi estudando, foi se aprofundando nessa pesquisa científica, isso mesmo. E cada vez mais que ele aprofundava os ensinamentos de Jesus, mas ele podia perceber os espíritos orientando. E quando ele escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, esse Evangelho ele pode ser dividido em 5 partes. É isso mesmo, em 5 partes. Vamos ver quais são as partes que o Evangelho pode ser dividido? Ele pode ser dividido, a primeira parte, os atos comuns da vida do Cristo. Isso mesmo, ele vem nos explicando o que acontecia na vida de Jesus. E a segunda parte foram os milagres de Jesus. Os milagres que Jesus fez. O Allan Kardec vem nos explicar no Evangelho sobre os milagres de Jesus. E também a terceira parte é as predições. O que será que são predições? É algo que poderá acontecer no futuro. Ele também nos explica sobre isso. A quarta parte, sobre as palavras que serviram para estabelecer as normas da igreja. Isso mesmo. Ele vem nos falar sobre isso também no Evangelho, né? E no caso, era a Igreja Católica que prevalecia. E a última parte, ele vem nos falar sobre o ensino moral. Sobre o ensino moral. O que será que vem ser o ensino moral? Vamos ver o que é que Allan Kardec vem nos explicar? Ele nos fala que as 4 primeiras partes do Evangelho é objeto de discussão. Cada religião discute, fala de uma maneira. Temos os evangélicos, os católicos, os espíritas e muitas outras religiões. E cada uma vem falando sobre os atos comuns da vida do Cristo, sobre os milagres do Cristo, sobre o que poderá acontecer na vida futuramente, sobre as palavras que serviram para estabelecer as normas do Evangelho, mas a última, que é o número 5, que é o ensino moral, é igual para todas as religiões. Sim, porque Cristo deixou os seus ensinamentos e essa não muda a visão. Em todas as religiões é a mesma coisa. O ensino moral é um excelente roteiro que nos ensina a sermos felizes. Por quê? Por que o ensino moral é um excelente roteiro para sermos felizes?
ele é um excelente roteiro porque ele nos ensina a sermos bons. E quando somos pessoas boas, somos felizes. Sim, se não fizermos mal a ninguém, como é que vamos ser infelizes? Não vamos ter ninguém que não gosta da gente, né? Se nós respeitarmos o papai, a mamãe, todo mundo, nós vamos ser felizes, porque nós não vamos ter castigos, né? Não vamos ficar sem mexer no celular. Por quê? Porque nós estamos fazendo tudo certo. E aí nós vamos ser felizes. É isso mesmo. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é para todos. Isso mesmo. Para todos nós aprendermos e vivenciar os ensinamentos de Jesus. A gente vai aprender tudo que está nos ensinamentos de Jesus. Que legal! Mas não é só para aprender, é para a gente viver tudo aquilo que nós vamos aprender. Tudo aquilo que Jesus deixou falado há mais de 2000 anos atrás. Olha quanto tempo! E que os seus discípulos, que nós estudamos sobre os seus discípulos, os seus seguidores, deixaram escrito, porque Jesus não deixou nada escrito dos seus ensinamentos, mas ele deixou o seu exemplo de amor. Isso mesmo. E os seus discípulos, eles foram ensinando e deixando os seus escritos. Sabe por que chamamos Evangelho segundo o Espiritismo? Que bacana, vocês vão ver que legal. Porque os ensinamentos de Jesus já estavam escritos pelos seus discípulos. Eles foram deixando e cada ensinamento que as pessoas foram achando, elas foram colocando na Bíblia e fizeram a Bíblia. Isso mesmo! E Allan Kardec, ele sabia que os espíritos se comunicavam com a gente. E aí ele começou a estudar e começou a fazer pergunta para os espíritos. E os espíritos, eles começaram a nos ajudar a compreender as passagens que estavam na Bíblia, nos ensinamentos deixados pelos discípulos de Jesus. É isso mesmo, olha que legal! Então, quando Allan Kardec ele foi escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos, olha nessa imagem que legal, os espíritos iluminados que vivem lá no mundo espiritual superior, lembra que a gente falou sobre isso? Aqueles espíritos muito iluminados, eles vieram orientar Allan Kardec. Isso mesmo. E é através dessa ajuda, dessa orientação, que Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo. E sabe para quê que esses espíritos amigos vieram orientar Allan Kardec? Para que nós aprendêssemos os ensinamentos de Jesus e para que nós fôssemos felizes. Nós nos tornarmos pessoas boas. Esse é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito pelo nosso irmão Allan Kardec. É isso aí, crianças. Por hoje a nossa aula vai terminar por aqui. Mas semana que vem vamos ter mais, tá bom? Um beijo no coração de vocês, crianças, e até semana que vem.